Mais um vídeo aqui para o canal e hoje eu vou responder uma pergunta que apareceu aqui no YouTube sobre como delegar tais funções para os funcionários. E eu vou falar de dois casos que aconteceram comigo, tempo que eu tinha US Arquitetura em Teresina e hoje, como é que eu faço hoje, tá? Então eu vou compartilhar aqui a tela para escrever e deixar mais didático, beleza? Formas de delegar essas tarefas para os funcionários. Beleza, vamos lá. O primeiro passo, que sem dúvidas é necessário, é listar todas as tarefas. Quando você faz a listagem de todas as tarefas que você tem que fazer no seu escritório, você não deixa passar, você não esquece, você não... meu Deus, eu esqueci disso. Não, isso não acontece. Então, o primeiro passo é listar todas as tarefas. Aonde você tem que listar todas as tarefas, Marcos? Primeiro, no caderninho. Primeiro você faz no caderno uma coisa, você num bloco de notas ou alguma coisa, você lista tudo. Onde você tem mais facilidade, beleza? Listou tudo, aí a gente passa o nível de prioridade. Qual é o nível de prioridade dessas tarefas, tá? Por exemplo, eu tenho que buscar um projeto na gráfica. Eu preciso fazer isso, qual é a prioridade disso? É 1, é 2, é 3, é 4, é 5. Eu sempre colocava até 5, tá? E pulando de 1, 3, 5. Não botava nem o 2, nem o 4, é 1, 3, 5. Por quê? Buscar projeto na gráfica é algo que eu posso pedir para o motoboy fazer. Então é prioridade 1. Eu preciso fazer uma reunião de vendas essa semana, prioridade 5, tá? Muita gente se engana achando que, porque é um escritório de arquitetura, que o meu funcionário, meu arquiteto ou o meu estagiário, ele não faz essas apresentações. Faz sim. Você tem que, talvez, né, se fosse sua prioridade, se fosse sua intenção, como era a minha, contratar, chamar pessoas que fossem mais comunicativas, que eu já estava ensinando eles a fazer a venda para mim, tá? Então você pode fazer isso no seu escritório. Mas o segundo ponto é a prioridade. E o terceiro ponto é agendar reuniões semanais. Por que reuniões semanais? Você primeiro precisa de uma reunião. A primeira reunião, vamos dizer assim, é de delegar tarefas. Essa vai ser a reunião que você vai fazer. Pode ser o dia que você preferir. Eu preferia nas segundas-feiras. Às 9. Foi acordado lá no escritório que toda segunda, às 9 horas, nós tínhamos reunião de alinhamento, reunião de tarefas, a gente ia delegar as tarefas, tá? E outra reunião, que era a de conferência. Conferência de tarefas. Essa aqui normalmente acontecia sexta-feira, tá? Sexta-feira. Beleza. O que você vai fazer na reunião de delegar tarefas? Você primeiro vai reunir a equipe, você vai listar, como você fez a listagem, e você vai atribuir as tarefas para cada um do seu setor. Por exemplo, você vai fazer assim: projeto tal precisa fazer o quê? Isso e isso. Ou seja, você já listou aqui o que precisa fazer. E aí, com base nisso, você vai e coloca o nome da pessoa: fulaninho. Ou seja, fulaninho vai fazer essa tarefa. Aí, outra coisa, fulaninho. Isso sozinho, tá, gente? É isso aqui que eu falei. Esse é o tipo de listagem que você tem que fazer. E aí você vai ter que fazer já descrevendo quem vai fazer aquela função e o que precisa ser feito. Então, por exemplo, fulaninho vai fazer isso. Planta baixa, fulaninho. E o que ele precisa fazer? O que ele precisa fazer. No início, é muito como se fosse criança, você realmente dando bem detalhado para ele, porque vai evitar muito erro, tá? Mas eu não preciso falar isso. Precisa, deixe bem claro, bem descrito o que ele vai ter que fazer. Então, por exemplo, se é a planta baixa, o que ele tem que fazer na planta baixa? Ele tem que fazer toda a planta baixa?
Se for algo mais operacional, como por exemplo uma planta baixa, você já indica para ele do que ele precisa fazer, um processo seu, um exemplo de planta baixa que ele tem que seguir. Ah, mas o meu estagiário ele já conhece, está aqui há 5 anos. Não importa, é interessante sempre você ter aquele processo e lembrar ele, fulaninho, lembra ele, esquece aquele processo. Por quê? Está falando de planta baixa, às vezes esquece cota, às vezes esquece nome, às vezes esquece área, é normal. Sendo tem um checklist, um processo, ele vai conseguir lembrar disso tudo. Então você listou isso aqui, você botou quem vai ficar responsável por isso e o que ele precisa fazer. Você matou toda a sua lista nessa reunião. Qual é o próximo passo? Fiscalizar. Como você faz isso? Tem 2 maneiras, diariamente. E eu poderia botar semanalmente, mas não é esse o número. A cada... Vou botar aqui, ó. Diariamente. Vou com calma aqui para explicar direitinho. Diariamente, o que você vai fazer diariamente? Diariamente, você vai perguntar num grupo do WhatsApp, do Trello, enfim, o que foi feito no dia. O que foi feito no dia? Depois, deixa eu botar isso aqui embaixo. O que foi feito no dia? Tiveram alguma dificuldade? Ou seja, por que isso? Diariamente você mostra que está fiscalizando, mostra que está preocupado com a produtividade do time, e se eles tiverem alguma dificuldade, eles vão falar no grupo. E aí você já mata aquela dificuldade logo no início da semana, logo no dia. Então vamos dizer, segunda-feira, 9 horas você fez a reunião, terça-feira você pergunta, gente, o que foi feito hoje? Vocês tiveram alguma dificuldade? Tu tá entendendo? Porque essas 2 perguntas aqui, elas são mágicas. Elas vão dizer para você quem está produzindo, quem está fazendo, quem está conseguindo fazer. Por quê? Se fulaninho 1 é muito bom em fazer renda e você passa uma planta baixa para ele, talvez não seja uma ideia muito inteligente. Agora, se fulaninho 2 for muito bom de fazer planta e tiver com tempo de sobra, você bota essa tarefa que estava com o fulaninho 1 ajudar ou passar para o fulaninho 2. E aí você vê o nível de produtividade deles. Porque sempre tem aquele cara que é muito bom, muito rápido e não esquece nada, mas ele é péssimo em trabalhos muito detalhistas, ou seja, que exigem uma estética. Então você não vai botar esse cara para criar a tua apresentação no Canva. Já o Fulano 2 é muito bom nessa parte mais diagramável, uma parte mais que exige mais atenção, mas que precisa também daquela estética, aquela beleza. E aí você passa, você vai conhecendo a equipe, beleza? Diariamente você pergunta do grupo. Pergunta a gente. E aí, gente, o que foi feito hoje? Me passa um relatório rápido. Relatório rápido, não é nada de relatório, não é vou fazer um Canva, não, é relatório rápido, é escrever ali, dificuldade, pronto, acabou. E aí você mata essa objeção, essas dificuldades e analisa pelo próprio WhatsApp. Você pode salvar num bloco de notas. Naquela semana eu fazia isso no início, depois eu passei pro Canva, né? Ou você pode deixar no próprio WhatsApp e salvar. Hoje tem etiqueta para tudo lá, né? Enfim. E a outra é semanalmente. Semanalmente. Só que semanalmente você não vai fazer essas perguntas, você vai fazer uma reunião, que é essa reunião aqui de conferência, tá? De tarefas. Reunião de conferência. E aí vai depender do seu nível, tá? Vai depender também do seu nível de escritório. Por quê? Se forem poucas pessoas, você precisa fazer a conferência, você mesmo fazer a conferência quinta-feira para chegar na sexta-feira, já passar as demandas a serem corrigidas na próxima semana. Ou, como a gente fazia lá, a gente fazia a reunião de conferência, analisava, tipo, 9 horas a reunião de conferência, analisava e sexta-feira passava as correções já para segunda-feira, tá? Então a gente já fazia lista de correções, né, na sexta-feira para segunda-feira passar para aqui. E aí a gente via o que o pessoal estava tendo dificuldade, o que não. Analisava se realmente um estava sendo produtivo e outro não, tá? Isso aqui é muito, muito, muito importante. E aí para ajudar, se você tiver tempo, né? Porque aqui o ideal é que você tenha um tempo de sobra para ir melhorando os processos, fazendo a prospecção de novos clientes e melhorando a questão do marketing. Vamos dizer que você queira melhorar essa parte, ideal, na terça-feira, por exemplo, segunda-feira, reunião de delegação de tarefas, na segunda, terça, quarta, quinta-feira, você pega tudo que foi feito e revisa sem avisar ninguém. Tá? Lembrando que todo dia você está fazendo as perguntas, né? Você já está revisando.
beleza? Vai depender aí do seu período de projeto, mas isso aqui funciona muito bem. De onde eu tirei esse formato, tá, gente? De onde eu tirei esse formato aqui? Esse formato aqui veio desse livro chamado Scrum. Você já deve ter ouvido falar. Scrum. Ele tem um formato muito parecido com esse, né, que são os sprints, um negócio assim. Aí toda semana você faz esse sprint. Esses sprints são esses passos aqui que eu falei pra você, basicamente isso, tá? Então é assim que eu delegava para uma equipe maior. Hoje, como é que eu faço? Meus sprints, ou seja, minha coisa de fiscalização não é mais semanal, eu faço de 15 dias. Mas por quê? Minha demanda é menor e quem está prestando esse serviço para mim é uma pessoa com muito mais qualidade do que um estagiário, que já fazia esse serviço para a gente há muito tempo. E aí eu, de vez em quando, passo a demanda para ele, em Arquicad, já conhece o meu negócio, e assim, eu tô muito nessa vibe de enxuta, empresa enxuta. Mas daqui a um tempo, aumentando a demanda de projetos, eu vou ter que crescer equipe, isso aí é inevitável. Então é isso, espero ter sido claro, espero ter ajudado nessa partezinha aqui, tá? Foi um vídeo muito mais tranquilo, foi só mais, eu não preparei aqui como a gente faz exatamente, até porque eu não sei o nível de escritório que tem a cada um, mas sabendo disso aqui você vai fazer. Então, recapitulando, listar todas as tarefas, lista onde você se sentir mais confortável, lista as prioridades dessas tarefas, se está apertado o braço, tá? Se dá para ter um tempinho mais tranquilo, enfim. Prepara essas reuniões semanais, a agenda é de acordo com o teu processo, de acordo com a tua situação, enfim, se for poucas pessoas, muitas pessoas. Delega as tarefas e tem que ter uma reunião de conferência, tá? Preferência toda a equipe. Se você quiser fazer a conferência só você, tá tranquilo também. Eu não gosto, porque aqui nessa reunião de sexta-feira sempre rolava uma conversa, sempre rolava uma pessoa falando quais as dificuldades, como a gente poderia ajudar, tá? E aqui tá o passo a passo de como delegar uma tarefa. Então, primeiro, tá listado, você bota o projeto tal, as tarefas do projeto tal, que é isso, e você já coloca a pessoa que você vai delegar aquilo, fora o que ele precisa fazer, bem explicadinho, tá bom? É isso. De interessante também colocar aqui prazos. Fez esse aqui de acordo com as suas demandas, tá tranquilo. Fiscalização diariamente, perguntinha no grupo, perguntinha no Trello. Gente, todo dia vocês botam lá um relatório. Esse aqui é o que a gente chama de relatório. Como a gente faz esse relatório? Simples, a gente pode fazer, dá um exemplo bem aqui, ó. A gente pode fazer aqui, ó, um comentário. Relatório diário. Fez o quê? Fiz cotas do tal, planta tal, render, enfim, você faz isso aqui, salvar. Interessante até marcar pessoas que tem como, pede para eles te marcarem, puf, marcou, e aí a pessoa vai saber o que você tá falando, beleza? Simples assim. Agora tem que criar o hábito de ver, tá? Criar o hábito de ver. O WhatsApp é mais fácil porque você já passa as tarefas e você já está acompanhando no WhatsApp. Mas se tiver muita conversa, muito cliente, é interessante fazer em outro local, beleza? Você pode tentar até o Slack também. Dá uma olhada no Slack aí. Acho que é assim que se escreve. Slackzinho é outro aplicativo também que eu já usei. Não me acostumei tanto, até porque é difícil você treinar aqui para fazer com ele, mas quando pega o jeito é muito bom, tá? Então é isso. Até o próximo vídeo. Espero ter ajudado. Tchau.